Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho, amado Jesus Cristo, seja com todos vós. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, pois nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Queremos louvar a Deus também pela vida do nosso amado pastor Eduardo, que tem nos dado a oportunidade de, nesta noite, estarmos repondo uma das aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. E para que nós possamos introduzir o assunto relacionado à nossa aula, eu gostaria de convidá-los a todos para que junto façamos a leitura de um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Para ganharmos tempo, nós vamos lermos do versículo de número 10 até o versículo de número 14. Amém, amados? Como de costume, eu vou ler o versículo número 10, vocês leiam o segundo, e nós vamos alternar até que nós façamos a última leitura do versículo 14. Amém? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamo-nos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém, meus amados? Vamos só fazer uma reflexão. Coloca para nós o versículo aí, 13, a parte da resposta da indagação dos irmãos. Isso, vamos todos juntos, em uma só voz. No 3 nós lemos, 1, 2, 3. Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar, por favor. Meus amados, nesse último trimestre do ano de 2021, nós estamos estudando na escola dominical. Nós temos 7 classes, 3 classes relacionadas às nossas crianças e as demais repartidas entre adolescentes, jovens e adultos. Deus assim permitindo, nós teremos no próximo ano mais uma classe dos adolescentes, ou melhor, das crianças. Teremos 7 salas de aula aqui na nossa casa, na DTL, para que todos os irmãos possam crescerem no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a classe dos adultos está estudando sobre a vida e o ministério de Paulo. E nós aprendemos muito com a vida deste grande homem de Deus, do seu amor, da sua abnegação, da sua renúncia, em relação a Cristo, ao reino de Deus e à sua obra. E hoje nós estaremos aprendendo um pouco sobre a coragem de Paulo diante
da morte. A morte é algo que ninguém gosta de estar comentando ou falando neste assunto. Entre os chineses, eles não fazem menção a essa palavra, porque eles acham que falar em morte é um convite para que ela venha ali levá-los para o além do túmulo. Então, eles têm esse medo. E nós vamos ver, por causa do medo da morte, foi se criando muitos pensamentos filosóficos ou até mesmo religiosos para tentar trazer um conforto aos corações das pessoas que estão enlutadas pela perca de um ente querido. Nós vamos ver que, infelizmente, meus irmãos, há alguns aí que querem até mesmo trazer uma compreensão totalmente errada para apenas, vamos dizer assim, confortar o coração das pessoas, dizendo que a pessoa morre, mas ele vai renascer, vai reviver. Na verdade, a morte é um ciclo da qual a pessoa vai estar encarnando, né? E alguns outros vão dizer que depois da morte há uma oportunidade, tendo o purgatório, aonde, se as pessoas fizerem rezas, orações, vai ajudar a apagar o fogo ali do tormento daquelas pessoas, para que elas possam ser libertas ali daquele local. Só que em relação à morte, a Escritura Sagrada ela é bem enfática. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, ele diz que os homens estão ordenados a morrerem apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. E nós vamos ver que o homem não foi feito para morte. Não foi feito para esse evento. Deus, quando cria os nossos primeiros pais, Deus os formou para que tivesse um relacionamento, uma comunhão com Ele, e vivesse ali em um local, em um jardim de delícias, aonde o próprio Deus ali era aquele que era o centro daquele lugar, aonde os nossos primeiros pais teriam uma comunhão íntima com Ele. Mas, infelizmente, a desobediência a uma regra, a uma norma, a um regulamento que Deus estabeleceu para eles, nós vamos ver que a morte, ela veio e entrou sobre todos os homens. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Logo, é inevitável que todos nós passamos por esse processo ou enfrentamos a morte durante a nossa caminhada. Só existe uma maneira de escapar da morte, é sendo arrebatado, é orando para que Cristo venha arrebatar a sua igreja. E nós vamos ver, meus amados, que o homem, ele é muito imediato. Ele vive essa vida não pensando além do amanhã. Pensa no hoje e no agora. Só que essa vida, ela é uma fração em relação a uma eternidade que há para ser vivida. Então, as pessoas não se preparam para isso. Você está preparado para a morte? É algo que atemoriza, todo mundo fica calado. Todo mundo fica quieto diante deste questionamento. Porque, na verdade, ninguém quer morrer. Mas não há homem que não morra. Nós temos no Antigo Testamento dois personagens, dois homens que tiveram a felicidade de não passarem por esse processo.
nós vamos ver que Elias, Deus o tomou num redemoinho e o levou para a glória. E nós temos também Enoque, que é uma tipologia da igreja. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E por alcançar testemunho de agradar a Deus, Deus o tomou para si. Mas os demais homens, a morte é algo que é um terror, é algo que atemoriza, é algo que traz espanto. Algumas pessoas não conseguem dormir, outras durante a noite ficam ali preocupada, desesperançosa diante dessa realidade. A morte, nós temos que entender que era um animal selvagem, que ela veio e derrubou ali os nossos primeiros pais, derrubou Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os demais patriarcas. Moisés foi derrubada diante dela. Nós temos Josué e muitos grandes homens foram levados por esse elemento, por essa, vamos dizer assim, uma pessoa. Porque a morte, ela veio a todos os homens, consequência do pecado. E isso atemoriza muitas pessoas. Só que a morte, meus irmãos, embora ela seja um animal selvagem, que derrubava todos os homens, mas a Bíblia diz que nasceu um homem, que na verdade encarnou-se e fez-se gente. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Ele veio, se fez gente e viveu entre nós. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, todos precisavam e todos vão morrer, se não forem arrebatados durante o evento da volta de Jesus. E Jesus, ele morre não porque era um pecador, mas ele morreu porque foi colocado sobre si, sobre ele, os nossos pecados e as nossas transgressões. Mas esse animal indomável, selvagem, que era um terror para todos os homens, e ainda é para alguns, nós vamos ver, meus irmãos, que a morte chega até Cristo. Mas durante 3 dias e 3 noites, Jesus Cristo montou neste animal selvagem, calcou-lhe a espora, e ela pulou daqui, pulou dali, e ao 3º dia, ele ressuscita, vencendo a morte, dando a todo homem uma esperança de uma vida eterna, de uma eternidade com Deus. A morte já não é mais algo que atemoriza o cristão. Apóstolo Paulo não tinha medo da morte. Ele diz: estou pronto a ser preso, a ser rasgado, como a morrer por causa do Evangelho. Porque Paulo sabe, meus irmãos, que a morte é o caminho mais curto de nós estarmos descansando debaixo do trono de Deus. Porque antes do advento de Cristo, todos os homens, quando morriam, iam para um determinado local, que era separado por um abismo intransponível. Aqueles que praticavam iniquidade, e também o justo, iam para o Sheol, lugar dos mortos, no hebraico. Ou Hades, lugar dos mortos no grego. É as duas palavras que nós encontramos para aqueles que morrem, para aqueles que partem dessa vida. Então, tanto o justo como os ímpios iam para esse local. Porque muitas vezes as pessoas têm o sinônimo da palavra Hades ou Sheol de inferno, mas não é o inferno. Inferno é o gênero.
É um local de tormento que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e nós vamos ver que o próprio inferno será jogado no lago de fogo e enxofre, e também aqueles que praticarem a iniquidade. Então os homens, quando morriam, antes do advento de Cristo, todos eles iam para a parte mais baixa da terra. E aqueles que eram ímpios, esses ficavam em um local da qual eles são atormentados noite e dia. E os que morreram na esperança do advento do Messias e viveram uma vida que agrada a Deus, esses vão para o seio de Abraão, ou local chamado paraíso na língua persa, que era um local de descanso. Então havia um abismo. Então as pessoas, quando morrem, as pessoas não cai o sono ou não estão sentindo nada, mas as pessoas depois da morte ou vão ser atormentadas ou vão estar em um local onde é servida pelos próprios anjos. Mas o escritor aos Hebreus, ou melhor, aos Efésios, diz que quando Cristo morreu, ele desceu a partes mais baixas da terra e levou o cativo o cativeiro. O paraíso, Jesus, ele pega e leva e coloca agora debaixo do trono de Deus. Então quem morre em Cristo não desce, mas sobe para estar descansando debaixo do trono de Deus, aguardando o arrebatamento, a ressurreição. E Paulo, ele sabia dessa verdade. Logo, Paulo não tinha medo, não tinha temor, não tinha pavor da morte. Em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo está dizendo, meus irmãos, que a vida, ela se resume em adorar e servir a Deus. Então a vida é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. É Cristo viver em mim e eu viver a vida que venha agradar a Deus. É obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. É viver uma vida digna do Evangelho. Como o Evangelho tem nos ensinado, assim como Cristo viveu, nós precisamos andar nas suas pisaduras. O viver para mim é Cristo. Logo, a vida que ele vivia não era dele, mas pertencia a Deus. Quando fala que Cristo vive em mim, nós temos que viver para Jesus, temos que viver para Deus. E quando ele fala isso, ele está indo além do materialismo, porque as pessoas vivem para as coisas. As pessoas querem viver para usufruir os prazeres deste mundo, os prazeres efêmeros dessa terra. Não é pecado você aproveitar de alguns prazeres, uma boa comida, um lazer, uma boa viagem para um local agradável com a família. Isso é bom, isso é digno de você, se você puder proporcionar para a sua família e você experimentar essas coisas. Mas a vida cristã não se resume nisso. A vida cristã se resume em viver de uma maneira que Deus possa se agradar em todas as nossas atitudes. Quando ele fala que Cristo vive em mim, Cristo viveu uma vida que agradou ao Pai. Logo, nós somos chamados, meus irmãos, para viverem a verdade do Evangelho. Porque se nós esperarmos somente em Deus nessa vida, Paulo escrevendo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vivemos nessa vida na esperança de uma vida eterna, de estar com Deus eternamente com Ele.
Essa é a nossa esperança, é a sua vinda. E Paulo disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe por que Paulo fala que o morrer é lucro? Porque Paulo cria na ressurreição. Paulo sabia que a morte era algo glorioso que iria acontecer, porque ele iria ressuscitar em um corpo glorioso quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então ele não tinha medo da morte. Porque a morte era uma partida para um local melhor. E Paulo vai dizer, a minha vontade era partir. Era ir dessa vida. Mas por causa da igreja, por causa de vocês, de falsos mestres que têm vindo, de enganadores, eu desejo continuar com vocês para que vocês aprendam a verdade e possam viver essa verdade para entrar na mansão eternas. O desejo dele era partir. Era estar com Cristo. A gente que é casado, a gente não pede para partir ainda porque nós queremos cuidar da esposa, né? A gente quer ver o filho crescer, né? Quer ver algumas coisas. Mas eu me pergunto, a gente se prende em algumas coisas. E Paulo não estava preso a isso. Mas o desejo dele era de permanecer para que outras pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Para que outras pessoas fossem edificadas pela sua maneira de viver. É isso que tem que nos motivar a viver. Cristo vivendo, reinando em nós e nós mostrando para outras pessoas, para que eles venham viver uma vida da qual Cristo possa habitar neles. Então Paulo não tinha medo da morte, porque Paulo tinha essa convicção de que o morrer é um ganho. Porque já nada mais pode nos separar. Nada mais. Porque enquanto nós caminhamos nessa vida, meus irmãos, nós temos que caminhar debaixo da vigilância. Porque Paulo escrevendo disse, aquele que está em pé, observe, esteja atento, tenha cuidado, para que não venha cair. Então a vida, ela é muito curta, em relação a uma eternidade a ser vivida. E nós temos que nos preparar para esse momento. Como é que nós nos preparamos para esse momento? É vivendo hoje, na expectativa de que Cristo voltará ainda hoje. Ainda hoje. Algumas vezes a gente se perde diante das coisas, diante das preocupações, e não nos esquecemos de estarmos prontos. Jesus conta uma história, uma parábola dizendo que um homem, ele começou a prosperar. E isso é bom quando o cristão prospera. E a nossa oração é que haja prosperidade entre os nossos irmãos, entre aqueles que servem a Deus. E esse homem, ele prospera, ele produz, derruba os celeiros, ele constrói outros celeiros maiores. E ele diz, olha, agora eu vou descansar, eu vou folgar, agora é que eu vou aproveitar mesmo. Não soube aproveitar a vida com pouco que ele tinha. E ele achando que ia viver muitos dias. E aí naquela parábola, Deus chama aquele homem de louco.
ele procurou em Deus orar para esta vida, mas se esqueceu de preparar para o amanhã. Preparar para a eternidade. Porque aqueles, vamos, tem condição de colocar no telão? Vamos lá. 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo. Vamos todos, meus irmãos. Vamos lá no 3, todos ler junto, para que os outros também possam nos ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. A vida cristã, ela é feita de bons momentos, mas também de momentos tribulosos. Essa é a grande verdade. Paulo está dizendo, quem quer viver uma vida piedosa, uma vida de devoção, uma vida de reverência a Deus, esses vão padecer perseguições. E Paulo, quando ele está indo a caminho de Jerusalém, Paulo está vindo da Macedônia, trazendo uma quantidade de dinheiro para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma situação difícil. O desejo dele era abençoar os seus patrícios, os seus conterrâneos, os judeus. Mas, diante de algumas localidades que ele passa, o Espírito Santo revela que, chegando em Jerusalém, ele iria passar por algumas tribulações. E alguns dos irmãos ainda tentam dissimulá-lo a não ir para Jerusalém. Meus irmãos, fazer a obra de Deus, fazer a sua vontade, muitas vezes nos trará aflições sobre a nossa vida. Essa é a grande verdade. Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. A nossa pátria está no céu, aonde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra, caminhando para chegar no nosso lar, para chegarmos na nossa pátria. E algumas vezes vão surgir inimigos no caminho, que querem nos impedir a chegar na Jerusalém celestial. Algumas vezes nós vamos guerrear. Algumas vezes nós vamos seguir pelo um com outro caminho que aparentemente seja um caminho mais longe. Mas Deus vai estar conosco em toda a nossa jornada, se nós formos fiéis a Ele. Paulo, quando chega em Cesareia, é a última cidade para chegar em Jerusalém. Desce um profeta lá de Jerusalém, tira a cinta de Paulo e amarra os seus pés, dizendo, assim se fará com este homem. E aí todo mundo fica assustado, dizendo, porque a profecia não está determinando que ele vá ou que ele não vá, mas é fruto de uma escolha dele.
Sabe por quê? A chamada de Paulo, se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Paulo é chamado para ser apóstolo de Cristo, Deus fala para Ananias, diz: olha, Ananias, vai até Paulo e diga para ele que eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Paulo sabia que a vida cristã, que o seu chamado teria momentos difíceis para a nossa caminhada. E se você está caminhando para ir para o céu, eu não vou te enganar. Há momentos que há oásis, que nós estamos na sombra. Há água fresca, água gelada, onde nós somos servidos. Mas há momentos que nós vamos passar pelo deserto, vamos entrar na fornalha, vamos entrar ali na caverna com os leões. Mas nós não podemos perder o ânimo, porque nós nunca vamos passar pelo deserto, vamos estar na fornalha, ou vamos estar ali na cova com os leões sozinho. Porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então não desanime, porque você não está sozinho. O Senhor anda contigo. Nós nunca iremos passar sozinho na prova. Porque nós somos amados do Pai, somos amados de Deus. E muitas vezes a fornalha é para nos purificar. Um dos profetas menores, quando ele escreve, Deus usa a sua boca para dizer para o povo hebreu, que assim como a prata é purificada no fogo, da mesma maneira eu purificarei a vós. E analisando, meus irmãos, o processo da purificação, naquele tempo antigo, o Orívides, acertei a palavra, às vezes contei o erro, para ouvires, é Orívides. É Uri, não é Uvi, Uri. Quando ele precisava purificar a prata, ele usava um cantilho, uma panela, e colocava um metal ali, e ele colocava no fogo. E naquele tempo não tinha esse termômetro, a medição da temperatura. Ele jogava a lenha ali, e o processo da purificação, para ver quando a prata ela estava ali purificada. O artifício ali, ele precisava estar olhando, ele não podia tirar o olho, porque havia um ponto de ebulição, da qual havia a purificação. E esse ponto, ele tinha que colocar a sua face, o seu rosto sobre a panela e olhar lá dentro. E quando ele via o seu reflexo de uma maneira perfeita, era o ponto da qual a prata era tirada do fogo. Da mesma maneira, Deus permite que eu e você, muitas vezes, somos tribulados. Mas quando a imagem de Cristo, ela se forma em nós, Deus nos tira da tribulação, para que nós venhamos glorificar o seu nome e continuar caminhando rumo às mansões eternas. A aprovação, ela nunca é para matar, mas é para purificar as nossas vidas. Agora, não confunda provação de Deus por provações colocadas por nós mesmos. Porque muitas vezes nós que entramos em um caminho da qual Deus não nos orientou, mas nós tomamos as rédeas da nossa própria vida.
E aí sofremos alguns embates, e até mesmo alguns prejuízos, ou podemos dizer algumas derrotas. Como o povo, quando ele foi guerrear contra Ai, mas havia pegado coisas proibidas ali de Jericó, e eles perderam a batalha. Mas eles não estavam derrotados, porque Deus ainda estava com eles, para levantá-los, para fortalecê-los e para novamente arregimentá-los para a guerra. Da mesma forma, Deus jamais vai desistir de você. Então, Paulo, ele caminha. Ele não está preocupado por causa da morte. Ele disse, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa. Ele sabia, meus irmãos, que nós somos pó. Tem gente que quer se adorar, quer se idolatrar. Irmãos, nós não somos nada. É claro que o bom cuidado do corpo ali, da estética, isso é algo bom que todo mundo tem que fazer. Mas não entra na vaidade, na idolatria, porque isso é pecado. Então, Jesus Cristo, Paulo, ele mudou a sua visão quando ele teve o encontro com Cristo. Porque o poder da morte foi vencida na cruz do Calvário. Ele não mais temia o que o homem podia fazer com ele. É o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo 28. Ele fala, não temais aquele que pode fazer mal ao corpo, que pode te trazer a morte, mas antes teme aquele que pode te lançar no fogo do inferno. Precisamos estarmos preparados. Paulo sabia que o seu nome estava escrito no livro da vida. Sabia que se tombasse ali em Jerusalém, haveria de ressuscitar na vinda de Cristo e entrar às mansões eternas. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa esperança. E nós temos que nos preocupar, meus irmãos. Amamos os nossos parentes, mas tem gente que não intercede por eles, não jejue por eles, não convide para vir a casa, não procura uma oportunidade para evangelizar. Coloca lá no Face, amo meus familiares ali, mas nunca falou de Jesus. Se nós amamos os nossos irmãos, amamos os nossos familiares e queremos que eles sejam salvos, temos que anunciar o Evangelho. Porque não há outro caminho pela qual o homem possa ser salvo. Jesus em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo sabia, ele não tinha sua vida como preciosa, mas que a vontade de Deus precisava ser feita, que o Evangelho precisava ser anunciado, que ele precisava estar entre os seus irmãos, para falar daquilo que Deus havia realizado entre os gentios. E quando ele chega ali em Jerusalém, nós vamos ver que a princípio ele é
bem recebido pelos líderes ali da igreja. Só que a questão dos judeus crentes, é que eles ainda estavam ligados à lei, aos rituais da lei, aos costumes judaicos, e queria que os gentios, aqueles que não eram judeus, se submetessem a essas regras, a essas normas. É o que nós estudamos aqui alguns meses passados, onde o nosso pastor introduziu a carta aos Gálatas, a liberdade cristã. A salvação, ela não é mérito, não é por ritualismo, não é pela guarda da lei, mas a salvação é pela fé, exclusivamente em Cristo Jesus. É pela graça. É o dom de Deus. Então o homem não foi feito para morrer. E nós sabemos, meus irmãos, que isso é uma realidade. Ainda que eu creio que eu estou vivendo a geração do arrebatamento, eu creio que serei arrebatado. Mas se a morte vier, nós vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me espera a coroa da vida, da qual Deus prometeu a dar a todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que são fiéis. Há uma eternidade para ser vivida. E nós somos chamados. Coloque para nós aí, meu amado irmão, para que nós possamos ler. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos todos? Vamos lá? No 3, lendo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas e a tua semente. Jesus propõe a todos nós a vida. Mas para que a vida seja abundante em nós, nós temos que viver para Cristo. Porque tem gente que só vive para essa vida. Vocês estão vendo essa água que está nesse copo? Estou bebendo aqui e a água ela vai se exaurindo. Quem já foi no Paraná aqui? Quem já viu o Paraná aqui? Levanta a mão. Alguém já viu o mar aqui, já foi no mar? Alguém já foi em algum outro rio? Já viram a imensidão de água? Então tem gente que está preocupado somente com a água que está dentro desse copo. Preocupado somente com essa vida. Enquanto essa imensidão de água do rio que vocês estão vendo é a eternidade que Deus prometeu para ti. Então procure viver para Ele. Viva para Deus, viva para Cristo. Que a morte será apenas um momento de triunfo para todos nós. Porque aqueles que morrerem em Cristo, esses ressuscitarão em um corpo glorioso. E estarão eternamente com o Senhor Jesus nos ares, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Coloca para nós aí um hino 570.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será teu futuro no lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Jesus venceu o poder da morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu essa viva esperança. Eu quero perguntar se alguém entre nós que ainda não aceitou a Cristo, mas quer ter uma esperança de vida eterna, quer ter o seu nome escrito no livro da vida do céu, que nesta noite quer dar um passo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, mas hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia aceitável para que Cristo venha reinar em sua vida, para que você tenha os seus pecados perdoados. E se porventura a morte você enfrentar, será apenas para te levar para um local de descanso, para aguardar o arrebatamento. Há alguém entre nós que está nos visitando, alguém que aqui veio, que quer tomar essa decisão. A palavra diz: eis que eu te proponho a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E hoje é o dia aceitável para que Cristo venha reinar em sua vida, para que a sua esperança seja uma viva esperança de uma eternidade maravilhosa nas mansões ao lado do Senhor. Amém? Se não tem nenhuma decisão aqui nesta noite, quero agradecer aqui, em nome do pastor Giovanni, o nosso pastor Eduardo, pela oportunidade de estar ministrando essa aula aqui nesta noite. Tentei fazer uma aula um pouco mais, vamos dizer assim, mais esclarecedoras, que essa aula é muito histórica, mas eu creio que vocês foram alcançados pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Oi? Amém. Vamos estar todos em pé, meus amados. Vamos orar ao Senhor. Se tem alguém que está enfermo, se tem alguém doente entre nós, vamos estar orando agora, e Deus é poderoso, não só para dar vida, mas para dar saúde ao nosso corpo mortal, para restaurar o que? A nossa saúde por completa. Glória a Jesus. Alguém que está desviado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém que quer retornar à casa do Pai? Quer retornar para os braços do Mestre? Alguém entre nós? Glória a Deus. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela grande salvação e pela bendita esperança, Senhor, de uma eternidade contigo, ó Pai. Louvamos a Ti por cada um dos nossos irmãos que aqui vieram, aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão. Pedimos a Ti, meu Pai, continua, Pai, com as mãos estendidas sobre cada um dos nossos irmãos,
dando graça, dando bom ânimo, dando-lhe fé, meu Pai, para que não venha, Deus, vacilar, meu Pai, diante das dificuldades, mas ajuda cada um, meu Pai, a vencer a provação, a vencer as lutas, a vencer os desafios, Pai, permanecendo aos teus pés e andando na tua palavra, Deus. Creemos agora neste momento, ó Deus, também clamar, meu Pai, embora aqueles que estão enfermos, na onde há enfermidade agora, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, que venha ter saúde sobre os teus filhos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que haja, Deus eterno, restauração, que haja renovo, que haja, Deus eterno, ó Pai, saúde, ó Pai, para os teus filhos que estão, meu Pai, aqui nesta noite, e para aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai. Continua, Deus, nos guardando, nos dando uma boa noite, ó Pai, um retorno tranquilo para os nossos lares e uma boa noite de sono, ó Deus. Continua com as mãos sustentando, ó Pai, os nossos pés, as nossas mãos, para que venhamos continuar sempre firme e constante na Tua presença, Senhor, pois não há outro lugar melhor de estarmos que é aos Teus pés, meu Pai, e guiado por Ti, Senhor. É o que nós oramos aqui nesta noite e clamamos no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: amém. Diga ao teu irmão, que bom que você veio. Glória a Deus.